Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E no vídeo de hoje nós vamos abordar talvez a mais antiga e mais fundamental questão que nós nos colocamos a nós próprios enquanto humanidade. E essa questão é precisamente quem somos nós? A essa questão a ciência tem tentado responder ao longo dos séculos com respostas cada vez mais claras e mais precisas, mas ao mesmo tempo que se dá essa atualização fruto de uma tecnologia também cada vez mais desenvolvida e mais avançada, nós vemos que as antigas respostas vão sendo de alguma maneira desmistificadas e descredibilizadas, o que nos leva igualmente a uma questão muito importante. Até que ponto nós sabemos e podemos aceitar que estas respostas que temos atualmente, fruto da ciência que possuímos nos dias de hoje, não vão ser igualmente desacreditadas e desatualizadas num futuro muito próximo, fruto de novas pesquisas e de novas investigações. Esta resposta é, portanto, um work in progress, é uma resposta que está em constante mutação e para a qual temos que estar dispostos a manter a mente aberta, porque ela pode ter e terá certamente desenvolvimentos muito em breve. No vídeo de hoje, nós vamos ouvir precisamente um dos autores, pesquisadores e cientistas mais influentes da nova vaga e da nova ciência, que se chama Gregg Braden. Eu vou apresentar hoje o primeiro de uma sequência de vídeos em que ele aborda precisamente este tema, quem somos nós, de acordo com as novas descobertas que a ciência mais atual do século XXI consegue proporcionar. Vamos então escutá-lo, traduzido por mim. Quando a ciência tenta responder à questão quem sou eu ou quem somos nós, dizem-nos que para respondermos a essa questão temos de responder primeiro a outras 6 subquestões, as chamadas questões perenes da vida. E chamam-lhes perenes porque elas têm sido feitas por todas as civilizações desde que existem registros sobre estes entendimentos. Estas 6 subquestões, os cientistas dizem-nos que se conseguimos responder a elas, nós podemos responder à grande questão que é quem somos nós. Olá, eu sou Gregg Braden e dou-vos as boas-vindas a esta série de vídeos. Nesta série de vídeos nós vamos explorar uma questão muito poderosa. Na realidade é uma questão simples. Quem sou eu? E há muitos de nós a interrogar-se e a questão tornou-se quem somos nós? Durante 5.000 anos, aqueles que viveram antes de nós, os nossos antepassados indígenas, responderam a esta questão de uma forma que fazia sentido para eles. Não era ciência, mas funcionou para eles. Ajudou-os a criar vidas melhores, famílias mais fortes e comunidades mais fortes e saudáveis. Nós vivemos no mundo moderno, vivemos no mundo ocidental, no mundo da ciência, uma ciência que na realidade só tem 300 anos, mas durante 300 anos a ciência tem feito sempre esta mesma pergunta. Quem sou eu individualmente e quem somos nós no coletivo? E a ciência desenvolveu esta história baseada naquilo que acreditava ser verdade durante estes últimos 300 anos. Eu vou mencionar muitas vezes nestes vídeos que novas descobertas têm modificado já 150 anos deste pensamento científico, 150 anos desta história científica, porque uma nova história está a emergir, uma história que fala sobre tu e eu, sobre uma nova compreensão sobre quem somos e nas nossas relações com o mundo, e é sobre isso que eu quero falar contigo agora. E, portanto, eu vou-te convidar a fazer dentro da tua mente, a visualizares uma espécie de pirâmide invertida, uma pirâmide ao contrário, com o pico virado para baixo. E é neste pico inferior onde nós vamos começar com a mais fundamental dessas 6 questões. E depois eu vou falar rapidamente de cada uma das 6 subquestões enquanto chegamos até ao topo da pirâmide. Então a primeira questão, o fundo desta pirâmide é: qual é a origem da vida? De onde é que a vida provém? Esta é a primeira questão. A segunda questão é: qual é a origem da vida humana? Porque talvez a vida humana não provenha do mesmo local que as outras vidas vieram. Esta é uma pergunta interessante, mas vamos falar dela daqui a pouco. A terceira questão é: qual é a relação com os nossos corpos? Nós somos separados dos nossos corpos? Não temos poder no que diz respeito a influenciarmos o bem-estar e a cura dos nossos corpos, ou há algo mais a acontecer? A quarta questão é: qual é a nossa relação com o mundo para além dos nossos corpos? É muito semelhante à questão anterior, mas é sobre nós mesmos e sobre a nossa relação com o mundo lá fora.
Estamos de alguma maneira ligados a esse mundo ou estamos separados e sem poder para influenciarmos as circunstâncias da nossa vida? As coisas acontecem-nos assim, sem qualquer razão? A quinta questão é: qual é a nossa relação com o passado? Nós temos uma relação linear com esta civilização, ou por outras palavras, isto aconteceu apenas uma vez? A civilização começou mesmo há 5.000 anos atrás, como fomos ensinados nas escolas durante os últimos 150 anos? Tem mesmo havido uma progressão linear até ao auge da sofisticação em que vivemos no nosso mundo atualmente? É realmente isto que a civilização é, ou há algo mais? A próxima questão, a sexta questão, é: qual é a nossa relação com a natureza? Qual é a lei fundamental do mundo natural? Bem, estas são as 6 perguntas que a ciência usa para responder a quem sou eu. E se tu tiveste a tua educação no Ocidente como eu, e penso que muito de nós provavelmente sim, nos últimos 150 anos fomos mergulhados na história científica, uma história de separação, competição e conflito. E essa história diz que, quando começamos a responder a estas perguntas desde a base da pirâmide à história da vida, nós sabemos que as provas físicas já não provam aquilo que eles dizem. Por exemplo, a origem da vida humana disseram-nos que era completamente aleatória e essa teoria da evolução tem sido usada para justificar isso. O que vou partilhar com vocês agora é precisamente dados que provam que essa teoria já não é real quando tem a ver com a vida humana. A evolução é um facto para determinadas formas de vida. Como geólogo eu sei disso. Mas quando é com os humanos as coisas não acontecem dessa maneira. E vamos mergulhar mais nisso mais daqui a pouco. Em relação à terceira pergunta, qual é a nossa relação com os nossos corpos? Nós somos ensinados que estamos separados dos nossos corpos, que nós não temos poder no que diz respeito à cura e à capacidade de influenciarmos o que acontece no nosso corpo. Em relação à quarta pergunta e a nossa relação com o mundo à nossa volta, temos vindo a ser ensinados que nós não temos nem poder nem influência sobre os efeitos da nossa vida e sobre o mundo à nossa volta. Em relação à quinta pergunta, o que nos ensinaram durante os últimos 150 anos é que a civilização é linear, começou há cerca de 5.000 ou 5.500 anos atrás, na antiga Suméria, e que tem tido uma progressão linear. É isto que nós fomos ensinados, tem evoluído desde o tempo pré-histórico até à civilização atual. E em relação à sexta pergunta, desde 1859, quando Darwin lançou A Origem das Espécies, que ficou definido aquela que acreditamos ser a lei fundamental da natureza. E essa é a lei da sobrevivência do mais forte. E estas são as próprias palavras que Darwin escreveu no seu texto. A sobrevivência do mais forte. E é nesta natureza de competição e sobrevivência que nós temos vindo a ser educados. Então, se imaginares de novo a pirâmide, do lado esquerdo as várias questões colocadas e do lado direito as várias respostas da ciência, eu desafio-te a pôr um grande X em todas as respostas da ciência, porque a atual ciência, a moderna ciência, revista por pares, não a minha opinião, não é a minha hipótese, não é a história do Greg, a nova ciência revista por peritos derrubou cada uma destas ideias, derrubou cada uma destas crenças que nós fomos ensinados, derrubou esta ciência que nos ensinaram até agora. E embora exista ainda uma enorme relutância, e acho justo dizer isto, em muitos casos uma enorme relutância dos mídia de partilhar estas novas descobertas, de partilhar isto nas salas de aulas, nos livros, em documentários televisivos, na televisão pública. Nós continuamos agarrados, nós não, mas a academia e os académicos continuam a agarrar-se a uma velha história. E as novas descobertas têm derrubado agora cada uma destas ideias e essas novas descobertas eu vou partilhar contigo agora. Portanto, na pirâmide que eu te pedi para imaginares, a origem da vida não é definitivamente aleatória. O nosso ADN disse-nos isso. As relações com os nossos corpos, nós sabemos que estamos profundamente ligados aos nossos corpos. Pensamentos, sentimentos, emoções, crenças, despontam a química do nosso coração, a química do nosso cérebro, que é libertada para o nosso corpo. E essas emoções são baseadas na forma que nós sentimos e nas nossas percepções. E a nossa resposta ao que acontece à nossa vida no nosso mundo. Na terceira questão, a nossa relação com o mundo para além dos nossos corpos. Agora sabemos que estamos profundamente ligados ao mundo para além dos nossos corpos e a ciência diz-nos isto. Eu tenho de te dizer, já não é uma questão sequer no mundo científico se estamos ou não ligados uns aos outros em todas as coisas. A física quântica diz-nos isso mesmo, que essas ligações existem. E aqui está a questão, a pergunta é:
quão profundas são essas ligações, quanta influência nós realmente temos no que diz respeito a nós e às nossas relações com o mundo à nossa volta. Estas são as questões que nós vamos explorar durante esta série de vídeos. E a questão da civilização, será ela linear? Não, as nossas novas descobertas dizem-nos que a civilização é cíclica. Nós estamos a viver o mais recente ciclo de 5.000 anos de civilização que começou há 5.500 anos atrás na antiga Suméria, mas as provas arqueológicas, as evidências comprovadas por peritos e aceites no mundo científico estão a dizer-nos agora que havia outro ciclo antes deste, outro ciclo de 5.000 anos e provavelmente ainda outro ciclo antes deste, que está a empurrar a data das civilizações tecnologicamente avançadas para a última era do gelo e provavelmente até antes disso. Portanto, estamos a falar de cerca de 12.000 ou 15.000 anos atrás, quando começaram estas civilizações tecnologicamente avançadas. E a última das nossas questões, e é uma questão tão poderosa, é qual é a lei fundamental da natureza. Nós fomos ensinados que essa lei fundamental é competição e conflito, mas a melhor ciência do século XX e agora do século XXI diz-nos que enquanto a competição acontece, e nós claramente vemos isso, a natureza baseia-se no modelo da cooperação, aquilo que os biólogos chamam de ajuda mútua. E ao nível que vemos a competição e o conflito, que nos dizem quão longe nós desviamos dessa ordem natural, das mais profundas verdades da natureza. Então, quando consideramos todas estas coisas, esta pirâmide torna-se agora uma lente de percepção pela qual podemos responder à pergunta: quem somos nós? E quando começamos a ver-nos ligados uns aos outros, ligados aos nossos corpos, ligados ao mundo, no mundo da cooperação, a viver numa sociedade que é cíclica e que tem uma história com a qual podemos aprender, tudo muda. Tudo muda. Por exemplo, agora o que gostaria de fazer, deixar-me apenas concentrar num destes itens que acho tão poderoso e fazem realmente a diferença na tua vida, na minha vida e a vida de todos. É a ideia da evolução e de onde nós provimos. Nós temos sido ensinados desde 1859, desde que Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies, que nós somos o produto de uma longa jornada evolutiva, que aconteceu através destas mutações aleatórias. Quando as mutações nos fizeram falta, nós apanhávamos. Quando não nos faziam falta, nós descartávamos. Mas as provas do nosso ADN mostram-nos que isso não é verdade. E agora eu vou já ao que interessa. Nós, humanos modernos, nós aparecemos nesta Terra há 200.000 anos atrás. Não sabemos como ou onde ou por que surgimos. Parece ter havido um caminho evolutivo que levou à nossa aparição. Nós aparecemos intactos com tudo o que temos atualmente. Aparecemos de repente, com um cérebro 50% maior do que o primata mais próximo, um sistema nervoso muito avançado, uma capacidade linguística avançada, uma capacidade avançada para acesso digital ao nosso mundo, polegares opostos, indicadores opostos, e aqui está a chave: nós aparecemos com acesso a capacidades de intencionalmente acedermos a uma grande rede de neurónios de uma maneira que mais nenhuma outra forma de vida tem. O que é que isso significa para mim e para ti? É aqui onde nós vamos ver que em 1991 os cientistas descobriram no coração humano 40.000 células especializadas, chamam-lhes neurites sensoriais. São células altamente especializadas que só existem no cérebro, mas não estão no cérebro, não estão na nossa cabeça, estão no nosso coração. E a concentração deles no nosso coração faz com que exista um pequeno cérebro no nosso coração. E daí a importância destes neurites sensoriais, que só foram descobertos em 1991 e publicados em 1994. É uma informação muito recente. Estas células especializadas pensam de forma totalmente independente dos neurónios que existem no nosso cérebro. Estas células especializadas têm memória de forma independente do nosso cérebro. Elas aprendem de forma totalmente independente do nosso cérebro. Então, todos nós aprendemos a pensar, sentir e lembrar através do nosso cérebro. Mas então é o nosso coração. Se tu sabes como ter acesso à linguagem do teu coração, de forma a despoletares a sabedoria e a intuição do teu coração, tu sabes que linguagem é essa? É aqui onde a beleza destas descobertas todas juntas se une. Porque nós julgávamos que o cérebro
era o órgão mestre do corpo e acho que aprendeste da mesma maneira. E claro que o cérebro é muito importante, mas o que sabemos atualmente é que o cérebro recebe muitas instruções a partir do coração. Então, o coração está a enviar sinais ao cérebro e o cérebro depois responde a esses mesmos sinais. E é aqui que isto tudo se torna muito interessante, porque o que sabemos agora é que nós podemos funcionar com o nosso cérebro, podemos pensar, aprender e lembrar unicamente com o nosso cérebro, mas existem algumas culturas e tradições que aprenderam a fazer precisamente o oposto desde que nasceram. Eles pensam, aprendem e lembram-se, interpretam o mundo exterior através dos seus corações desde que eram crianças. Então começaram a aprender e a compreender o mundo através do seu coração. E é aqui que nós podemos beneficiar de ambos ao harmonizarmos o nosso cérebro e o nosso coração. Podemos sintonizar o sistema nervoso, coração e cérebro, entre o coração e o cérebro. Podemos sintonizar as neurites sensoriais do nosso coração aos neurónios do nosso cérebro. Então estamos a falar de dois órgãos, deixa-me ser claro, dois órgãos e uma potente e poderosa rede neuronal. E enquanto fazemos isso, quando sintonizamos o nosso coração e o nosso cérebro juntos, estamos a sintonizar dois órgãos numa única rede neuronal muito potente. Abrimos a porta a experiências extraordinárias. Aquilo que lemos sobre os monges, as freiras, os abades, os xamãs, os antigos, as antigas tradições indígenas, as experiências que muitas vezes consideramos místicas, são apenas sentidas por pessoas especiais com capacidades especiais. Nós agora sabemos que isso não é verdade. Há 200 mil anos nós aparecemos nesta Terra e já aparecemos com as ferramentas com estas capacidades intactas. Não se desenvolveu lentamente durante um longo período de tempo, como um processo evolutivo. Isso significa que nós temos estas ferramentas, nós fomos construídos para termos estas ferramentas e para sermos capazes de as utilizar no nosso dia-a-dia. E o que gostaria de fazer no tempo que nos resta hoje, o que gostaria de fazer contigo é termos uma experiência de como termos acesso a este princípio, a esta entrada para todas estas experiências, a esta intuição profunda, termos acesso ao nosso subconsciente, à nossa pré-cognição, a todas estas experiências que vêm da nossa capacidade de irmos até ao nosso coração. E isso não deve ser nenhuma surpresa, porque é lá que estão as neurites sensoriais. Por isso eu vou-te convidar a irmos até ao teu coração. Sabes o que é que vamos fazer? Sabes como vamos fazer isto? Eu já tive pessoas dizendo, bem, isso é tudo muito bonito, claro que eu sei ir até ao meu coração. Mas depois, quando são testadas em laboratórios, o que descobrimos é que nós, no Ocidente, estamos tão condicionados, enquanto população, somos tão condicionados a viver no nosso cérebro, que quando nos perguntam, quando somos convidados a ir até ao nosso coração, nós continuamos no cérebro e pensamos como se estivéssemos no coração, mas ainda estamos no cérebro. Para mim, esta é a vantagem, este é o poder de estarmos com a nossa família indígena, com os nossos irmãos e irmãs naqueles mosteiros, naqueles conventos e na selva de Yucatán, nas montanhas dos Andes, porque eles têm as mesmas perguntas e passam pelo mesmo processo como nós passamos. Quando tentamos aceder ao nosso coração, e eles tiveram de aprender, e como podemos ver a partir dos textos e livros, não há nada como nos sentarmos com um xamã, com um monge ou com uma freira nos seus mosteiros, nas suas terras, no seu lugar, nos seus espaços sagrados, olhá-los nos olhos e perguntar-lhes como é que tu fazes isto, como é que tu vais, como é que te moves até ao teu coração. Por isso nós vamos fazê-los, nós vamos agarrar esta oportunidade, vamos juntos neste momento íntimo e vamos começar com o primeiro passo deste processo, que abre a porta para todas estas experiências fantásticas, extraordinárias, místicas e que nos dão poder. Vamos então ao nosso coração. Portanto, eu vou-te convidar primeiro a fechar os olhos, simplesmente fecha os olhos para mudares a consciência do teu mundo externo para o teu mundo interno. Isto envia um sinal muito poderoso para o teu corpo. Esse é o primeiro passo, é um sinal muito poderoso porque estás a direcionar a tua consciência a focar no teu interior. E vou-te convidar a mudares esse foco da tua mente para o teu coração. Agora, é aqui que a perspectiva indígena é tão poderosa. Porque o que a nossa família indígena nos diz é que se nos conseguirmos tocar o centro do nosso coração gentilmente, de uma forma que seja confortável para nós, pode ser uma palma aberta, como nós vemos no Médio Oriente, ou como vemos nas selvas de Yucatán, as pessoas cumprimentam-se a si mesmos e aos outros desta forma. Ou pode ser como vemos os budistas a fazer, criar uma mudra com as mãos juntas, a chamada mudra de oração. Eles conseguem tocar o centro dos seus corações desta forma. Ou muita gente simplesmente pega no dedo indicador
indicador e no dedo médio e tocam no coração. Está aqui a chave, aqui está o porquê de fazermos isto. Sempre que o teu corpo sente a sensação de tocar no teu coração, a tua consciência vai automaticamente para aquele lugar. A tua consciência muda para o lugar onde está aquela sensação. Então, quando tu tocas no centro do teu coração, no teu externo, aqui, a tua consciência vai até ali, a tua consciência vai para o teu coração. Esta é uma das chaves que encontramos nas comunidades indígenas para começarmos este processo, para irmos até ao nosso coração. Assim que estamos nos nossos corações, começa a respirar um pouco mais lento que o normal. O que for mais confortável para ti, talvez um inspirar de 5 em 5 segundos, um expirar de 5 em 5 segundos. Este simples gesto envia um segundo sinal muito poderoso ao teu corpo. Porque a única vez que abrandas a tua respiração, para inspirar 5 segundos e para expirar 5 segundos, é quando estás a salvo. Ou quando sentes que estás num lugar que é seguro. Este sinal de segurança que estás a criar no teu coração espalha-se por todo o teu corpo, muda a química do teu corpo. E vamos falar mais sobre isto durante estes vídeos, mas por enquanto o que estás a fazer é mudar a tua consciência da nossa mente para o nosso coração e estamos a respirar mais lento, como se a tua respiração viesse do teu coração. Agora eu vou-te dar um momento. Vou-te dar um momento para fazeres isso mesmo. Respira profundamente e toca o teu coração. E agora que estás neste espaço, neste princípio, há mais passos e eu vou partilhá-los contigo nos vídeos que se seguem, mas este é o princípio, porque se não conseguirmos chegar aos nossos corações, outros passos não vão ter o mesmo impacto. Uma vez que estamos nos nossos corações, lembras daquelas neurites sensoriais que te falei? Esse pensamento, essa sensação e é que se lembram por si próprio? Eu vou-te convidar a perguntar ao teu coração uma questão, qualquer questão, algo que sempre quiseste saber e que sempre perguntaste a outras pessoas e que te dão sempre respostas diferentes. Por isso, se não sabes qual é a resposta certa e diriges para 1 milhão de direções diferentes. Então, agora que estás aqui no teu coração a ter acesso a 40 mil neurites sensoriais que pensam, sentem e se lembram de forma independente das do cérebro, faz ao teu coração uma pergunta. E ele não tarda a responder, porque o teu coração não te conta uma história qualquer. O teu coração responde com declarações curtas e concisas que não têm nem julgamento nem medo e que têm muito significado para ti. Eu vou-te perguntar qual foi a sensação que mudaste a consciência para o teu coração, quando respiraste calmamente e fechaste os olhos, o que era diferente do mundo de todos os dias. Isto vai ser tão importante para ti em futuros vídeos desta série, porque abre a entrada para um novo portal, para uma nova extraordinária possibilidade. E eu quero-te agradecer por passares este tempo comigo e por me permitir partilhar esta sabedoria indígena e preciosa, este conhecimento profundo contigo. E, portanto, o que nós aprendemos no vídeo de hoje é que não só os pressupostos que nos foram ensinados e que, de alguma maneira, respondiam às questões bases que entroncam na resposta à grande questão quem somos nós, estas 6 subquestões de que nos fala Gerd Bredin e que nos falam de uma evolução linear, de uma construção histórica da evolução da humanidade e de toda a vida neste planeta, não só não têm fundamentos que a suportem, como têm atualmente já ciência que a consegue demonstrar como incorreta. O facto disso não ser muito público nos mídias e o facto disso ainda não ser ensinado nas escolas não desvirtua em nada a veracidade dos factos. E, portanto, é uma realidade que em breve emergirá, mesmo a termos de divulgação pública e mesmo em termos de ensino. No entanto, tudo faz o seu caminho, tudo leva o seu tempo e existem muitas inércias em, digamos, assumir novas verdades que estão longe ainda de ser definitivas, porque muito há ainda a descobrir neste campo. Como ainda há muito a descobrir no campo que forma os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas personalidades. E o que nós vimos aqui é uma descoberta muito pouco falada, muito pouco divulgada, mas que nos fala
de um segundo cérebro dentro do coração e que, portanto, da mesma maneira como nós aqui no mundo ocidental somos ensinados desde crianças a pensar racionalmente e a usar o nosso cérebro, no Oriente as crianças são desde crianças habituadas a pensar, a agir e a ter sentimentos e emoções de maneira a que o cérebro que eles usam é o cérebro do coração. São as tais 40.000 células sensoriais que existem dentro do coração e que conseguem provocar um campo eletromagnético ainda maior do que o campo do cérebro. E este é evidentemente um assunto para continuarmos em próximos vídeos a explorarmos de novo com Greg Braden a resposta a esta grande pergunta: quem somos nós? Eu, pelo meu lado, agradeço-vos muito estarem aqui comigo e despeço-me com gratidão até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.